mais acostumados, já são de casa, e é isso. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos para mais um encontro de redação, especialmente hoje aqui no Canetares. Eu sou o professor John Teles e falaremos um pouquinho sobre redação para concursos, especialmente para nossa querida e amada banca IBAN. Antes disso, eu preciso comentar com vocês, né, antes de falar sobre as questões de repertório que eu trouxe, sobre abordagens de estrutura, alguns pontos precisam, né, ficar bem claros diante dessa conversa. Só um momentinho, por gentileza. Voltando, né? O primeiro ponto que a gente precisa deixar bem claro é que a nossa redação do IBAN não é uma redação de Enem, não é uma redação de vestibular. A nossa proposta dissertativa argumentativa, embora envolva, né, trabalhe com tipos textuais idênticos, né, a organização ela é diferente. Então, entendam a partir de agora que aquilo que o Enem exige é relativo a uma estrutura, a uma abordagem característica do Enem. Para o IBAN, vocês vão encontrar algumas noções basilares? Sim, porque estamos falando do mesmo texto. Então, eu preciso que tenha a introdução, eu preciso de dois parágrafos de desenvolvimento, eu preciso de um parágrafo de conclusão. Na minha introdução, há necessidade de apresentar os dois argumentos. Nos parágrafos de desenvolvimento, eu vou ampliar, vou discutir a minha ideia. Isso tudo é característico também no Enem, porque estamos falando de textos dissertativos argumentativos. Só que algumas abordagens, embasamentos, uso de repertórios, propostas interventoras são mais característicos do IBAN. Desculpa, mais característicos do Enem e não do IBAN, tá? Então tenham bastante cuidado a essas exigências. O que vocês precisam entender, aquilo que é indispensável dentro de um texto para a banca do IBAN. Primeiro tópico, atender ao tema. Segundo tópico, atender às exigências que esse tema faz, que solicita e construir um texto por meio de um parágrafo, por meio de parágrafos argumentativos, tá? Então essa é uma estratégia, uma estrutura que a banca gosta. Você precisa explorar as relações de exemplificação. É importante, professor, trazer repertório em todos os parágrafos? Pode ser importante. É necessário? Não é necessário. Se você conseguir trazer um repertório na introdução, já é suficiente. Se você conseguir trazer um repertório no desenvolvimento, também já é suficiente. Tá? A banca gosta muito da capacidade crítica, argumentativa, do candidato trazer exemplos. Ele tem que trazer exemplos da situação concreta, exemplos do cotidiano escolar, que comprovam a temática que ela quer que você discorra, tá bom? Então vamos lá. A gente já sabe que a estrutura desse tipo de redação se baseia por uma introdução. Então, eu tenho aqui um parágrafo de introdução. Eu faço de 5 a 6 linhas, mas eu posso, estourando, chorando, chegar a 7 linhas sem problema algum. Venho para os parágrafos de desenvolvimento, eu já percebi, olhando as redações lá na plataforma, as redações que vocês Calma, encaminharam, Felipe. Não que posso não. nós Lá não no Slack não podemos, tá a gente pessoal, um cuidado pouco. com o microfone, por gentileza, tá? Nós precisamos ter muito cuidado com a construção dos parágrafos de desenvolvimento. Eu preciso ter um parágrafo de desenvolvimento e eu preciso ter outro parágrafo de desenvolvimento. Muita gente construiu a redação somente com um parágrafo de desenvolvimento. Se isso aconteceu, você será drasticamente penalizado. Precisa ter cuidado com isso. Então, para cada parágrafo de desenvolvimento, o desenvolvimento ele é construído por meio de dois parágrafos. E eu faço aí de 5 a 9 linhas cada parágrafo de desenvolvimento. E para fechar, eu tenho meu parágrafo de conclusão, feito também por meio de um parágrafo específico de 5 a 6 linhas. Então, é possível, né, chegar à conclusão de que este texto precisa ser construído
por meio de 4 parágrafos. Eu preciso escrever um texto com 4 parágrafos. No mínimo, com 25 linhas. Se você escreve 24, se você escreve 23, você tira zero. Isso fica bem claro no edital. O texto precisa ser escrito com no mínimo 25 linhas. Máximo de linhas, você vai chegar aí até 30, tá? Mínimo de 25, máximo de 30 linhas. Até aqui uma abordagem bem geral. Muita gente faz a prova e esquece daquilo que é necessário, do que a banca considera com base lá. Não podem esquecer de construir título. O título da redação ele é obrigatório, tá? O título da redação ele é obrigatório. Professor, a proposta não trouxe a exigência de um título, beleza? A proposta não trouxe a exigência de um título, mas a sua folha de redação, antes da linha de número um, aqui em cima terá uma linha escrita título. Você precisa colocar o título aqui. Ah, fiz a redação e não coloquei o título. Vou tirar zero? Não. A banca não diz isso. Fiz a redação e não coloquei título. Vou perder ponto? Não. A banca também não diz isso, tá? Não há um critério específico lá no edital que fale a respeito do título. Nós sabemos que é uma exigência, porque na prova de redação, na folha oficial, vem as 30 linhas e mais uma linha lá em cima como título. Reforço. O título, como muitos de vocês já sabem, não conta como linha, tá? Então você tem a linha aqui do título, que não entra na contagem dessas 30 linhas de redação. Desconsidere isso, ok? A sua contagem de linhas para a redação inicia na linha um e termina na 30ª linha. Antes disso, essa aqui do título não é contabilizada. Por que que eu estou dizendo isso? Algumas pessoas podem fazer 24 linhas do texto e contando com a linha do título e pensar: ah, fiz 25 linhas. Você não fez 25 linhas, tá? Você não fez 25 linhas. Você fez 24 linhas, porque o título não entra na contagem de linhas. Logo, vai tirar zero. Então precisa ter bastante cuidado com isso. Qual é o bizu? Nunca faça 25 linhas. Pronto. Chegue a 26, 27, 28, 29, 30, mas não faça 25 linhas. Por quê? Além disso, essas linhas precisam ser completas. Se lá no seu texto, vou tossir um pouquinho, tá, gente, que eu tô ficando um pouquinho resfriado. Se lá no seu texto, aqui na nona linha, você escreve só até metade, e lá na 12ª, você escreve só a metade, e no final você fez aí 25 linhas, você não tem 25 linhas completas, já que você escreveu 2 linhas pela metade, sabe? Então, por favor, não se arrisque a este ponto. Escreva 26, 27, 28, 29 ou 30 linhas, mas nunca faça 25. Até aqui foi, pessoal, tudo certo? Entendido? Sim ou não? Vou olhar aqui as perguntas no chat. Vamos lá. Eu pensei que o título era só se a banca pedisse, então a redação tem que ter título. Já que a redação vai ter título, por quê? A folha oficial de redação já vem com uma linha escrita título. Então você entende que aquilo ali é obrigatório, tá? Eles não estão pedindo mais na proposta. Na folha que você pegar, inclusive a folha oficial tá atrás do cartão resposta, tá? Então é uma única folha frente e verso. Frente, cartão, resposta, verso, folha de redação. Então, no verso da folha já tem uma linha escrita, título. Entende-se então que ele é obrigatório e precisa ser colocado, ok? Deixa eu dar uma olhada aqui mais uma pergunta. Os dois desenvolvimentos têm que estar sempre equilibrados, tipo os dois com 9, ou tipo um pode ter 5 e o outro 9. Essa é uma pergunta muito bacana. Quando a gente fala do parágrafo de desenvolvimento, é importante que haja um equilíbrio entre eles. Por quê? Isso demonstra que você tem domínio argumentativo do que vocês conseguem apresentar como proposta discursiva. Por quê? Vou mostrar para vocês ali no exemplo que eu trouxe que cada parágrafo de desenvolvimento
amplia um argumento. Na sua introdução, você vai deixar claro para o corretor quais são os dois argumentos estabelecidos. O desenvolvimento um, você vai falar sobre o argumento um. No desenvolvimento 2, você vai falar sobre o argumento 2, certo? Bom, se você faz o desenvolvimento um com 5 linhas e você faz o desenvolvimento 2 com 9 linhas, isso, para nós que somos corretores, é, transparece que você tem domínio muito claro do que ser dito no desenvolvimento 2, mas nada a construir e a falar no desenvolvimento 1. Então você demonstra para a banca insuficiência argumentativa, falta de projeto de texto, pouca argumentação, pouca ampliação, porque se destaca muito uma ideia de um parágrafo e o outro tem pouco desenvolvimento, pouca amplitude, porque você não domina bastante a respeito dos argumentos que você se propôs a apresentar. Então, o interessante é que realmente esses parágrafos estejam equilibrados, não só na quantidade de linhas, mas no sentido estabelecido dentro do texto, tá? Então, é importante você ter essa jogada aí, que é interessante. Então, o que que eu sempre sugiro aqui aos alunos do curso, né? Não dá para a gente, às vezes, seguir à risca, mas é uma sugestão bacana para projeto de texto. Se você vai fazer um parágrafo de 8 linhas, o próximo desenvolvimento, ele precisa ter uma linha a menos, você pode fazer 7 linhas, ou você faz a mesma quantidade de linhas, ou você faz uma linha a mais, tá? E aí você mantém tudo muito bem equilibrado, né? Uma linha a menos, ou a mesma quantidade de linhas, ou uma linha a mais. Isso é muito certo, tá? Então é uma sugestão de escrita. Professor, eu não vou conseguir fazer isso. Tudo bem, tá? Então apele aí para a construção de sentido do texto, para que as ideias realmente o corretor leia e perceba que não há uma lacuna, não há algo que falte ali, tá? Mas essa é uma organização aí bacana de desenvolvimento da ideia. Quando na proposta de redação pedir para colocar uma atividade, onde que eu desenvolvo essa atividade? Faço um terceiro parágrafo de desenvolvimento ou coloco a atividade na conclusão? Então, João Paulo, a gente sempre fala aqui no curso como sugestão de escrita, é que esses exemplos, se a banca pede para você dar um exemplo de uma atividade, dar um exemplo de um projeto, tá? Gente, preciso reforçar isso com vocês, olhem para cá. Professor, a banca sempre pede? Não. Às vezes a banca não pede. Por exemplo, nós tivemos 4 provas em Arraial do Cabo e a banca não pediu em nenhuma prova. Tudo certo. Mas antes de Arraial do Cabo, ela pediu em todas as provas. Então, possa ser que em Cachoeiras de Macacu ela peça? Sim. Possa ser que ela não peça? Também. Então, vocês precisam saber lidar com todas as propostas, as possíveis propostas que a banca desenvolver. Tá? Então, o exemplo eu sempre dou como sugestão que esse exemplo de uma atividade prática se concentre na conclusão do texto. Tá? Deixe lá para a conclusão. Apresenta a proposta, explica a proposta, direciona a ideia que ela estabelece, tá? Deixa esse exemplo mais para a conclusão. Então, ó, portanto, um exemplo de uma proposta a ser desenvolvida. Aí você vai embora. A ser desenvolvida numa turma de quinto ano, com aparatos tecnológicos. Você amplia, você dá um exemplo de uma proposta que é o que a banca quer. Nesse tipo de exemplo, caso a proposta solicite, não tentem fugir da normalidade, tá? Não tentem propor algo que é fora da caixinha. Proponha aquilo que é assertivo, proponha aquilo que é direto, tá bom? Proponha aquilo que é interessante. Nada muito, né, absurdo que não consiga fazer na prática, tá? Nada muito absurdo que não dê para fazer na prática. Então, se você está trabalhando com um tema sobre educação ambiental, o que que você pode propor como uma atividade? Cara, pensa na compostagem, pensa na coleta seletiva, pensa na reciclagem, pensa aí na questão da horta escolar, pensa em passeios turísticos, né? Pense em algo que seja mais concreto, tá? Nada muito aguçado, muito amplo, fora da casinha, tá bom?
Aí o mercado em sala de aula, Gabriel, mas esse mercado em sala de aula seria para quê? Se você for trabalhar um tema que diga sobre educação financeira, aí sim, tá? Você pode propor essa atividade com contato com as cédulas, no sentido de pensar sobre a economia, né? Sobre o valor. É válido, tá? Depende sempre do tema que a banca solicita, ok? Isso se ela pedir exemplos. E se a banca não pedir exemplos? É o que nós vamos comentar na aula de hoje, tá? Bom, mais alguma pergunta? Estou gostando aí da interação de vocês. Vão colocando, falem aí, que é interessante. Eu trouxe para vocês aqui algumas noções de repertório, tá? Esses repertórios são propostas que a gente consegue colocar em praticamente todos os temas. John, temos poucas linhas na conclusão, então podemos ser meios rasos na exemplificação? Thaís, é bem sucinto mesmo, tá? É só para você conseguir deixar claro para o corretor o exemplo que você aplicou. Simples, tá? Dá o exemplo, um tipo de estrutura de ideia que não pode faltar. O que que a gente não pode faltar? Quando a banca pede exemplo, geralmente ela diz o ano escolar. Ela tem disso, tá? Ela diz o ano, ela diz a etapa. Então, se ela pede um exemplo, isso que eu já cheguei a falar uma vez, que ela exigiu, caso não esteja enganado, foi em São Pedro da Aldeia. Exemplo de atividade de socialização na educação infantil com alunos de 4 anos. Em Saquarema, ela pediu exemplo de uma atividade multidisciplinar, uma turma de primeiro ano. Em São Pedro, ela pediu um exemplo de uma atividade. Essa aqui é para a galera de toque, uma atividade com o uso do celular para a área de atuação dos anos finais do ensino fundamental. Então, ela ela sempre vai pedir um exemplo, tá? Geralmente ela pede. Então, aqui, exemplo de atividade de socialização da educação infantil com alunos de 4 anos. Você tem que dizer o exemplo de atividade, que é destinado para turmas de 4 anos, e o objetivo. Eu gosto muito dessa sequência, que é simples. Ó. Atividade, público-alvo, mais finalidade. Acabou. É isso aqui que você precisa cumprir dentro do parágrafo de conclusão. Trazer a atividade, dizer qual é o público-alvo e a finalidade. Quando a gente pensa em finalidade, qual é o objetivo que essa atividade busca desenvolver? Exemplo de uma atividade multidisciplinar numa turma de primeiro ano. Você vai dizer qual é a atividade, dizer o público-alvo, que é uma turma de primeiro ano, e o objetivo dessa sua proposta. Exemplo de uma atividade com o uso do celular para a área de atuação com os anos finais. Então, por exemplo, se você trabalha com inglês, se você trabalha com artes, você precisa dizer a atividade, o público-alvo, trazer isso para os anos finais dentro do componente de artes e a finalidade dessa proposta. É simples, não quero sequência didática, não quero um plano de aula, eu quero uma atividade boba. Então, por exemplo, aqui, ó, quando eu penso na atividade de socialização, eu colocaria aqui ou contação de história, ou simplesmente a rodinha, que é algo que está inato aí, né, na própria educação infantil, na rotina da educação infantil. É um exemplo de atividade de socialização com alunos de 4 anos. Exemplo de uma atividade multidisciplinar numa turma de primeiro ano. Eu usaria aqui o uso do livro literário. Como assim, professor, o uso do livro literário? Dizendo que o livro literário, né,
Você pode pensar no recurso, mas também na atividade. O que que você pode propor por meio desse uso do livro literário? Atividades que dialoguem com todas as disciplinas do componente curricular, que é por meio da leitura que isso será feito. É simples, não tem problema. Ah, vou pensar numa atividade multidisciplinar, vou trabalhar com jogos, não tem problema. Multidisciplinar é quando você relaciona aquele conteúdo com outras disciplinas. Exemplo de uma atividade com uso do celular para a área de atuação. Aqui eu usaria um recurso digital. Gamificação, por exemplo, usaria aqui o Wordwall, eu usaria aqui o Kahoot. Alguma estratégia tecnológica você precisa trazer, tá? E aí você vai dizer o que tem dentro da sua área que tem relação direta com aquilo, tá? Então, por favor, se a banca pede para que você apresente um exemplo, antes de você sair escrevendo feito Chico Xavier, projete isso no seu rascunho. Qual o exemplo de atividade que você vai aplicar? Lembrando sempre dessa organização. Eu vou propor a atividade, eu vou trazer o público-alvo e o objetivo dela, tá? Sempre assim. Especialmente na conclusão. É a minha recomendação. Professor, posso apresentar um desenvolvimento? Apresenta, ué. Se você conseguir cumprir todas as funções, apresenta, não tem problema nenhum, não. Não está fixado em algum lugar que o exemplo precisa ser na conclusão. Da mesma forma, quando nós olhamos lá para o Enem, que tem que ter aquela proposta interventora, com os 5 elementos, que todo mundo fala, coloca na conclusão, é o espaço ideal que nós, enquanto professores, orientamos. Mas se você apresentar a proposta de intervenção na introdução, eu tenho que avaliar a sua proposta de intervenção. Tudo bem que você pode perder ponto em outras competências? Pode, mas se você apresenta uma proposta de interventora lá, é lá que eu vou ter que avaliar a proposta, tá bom? Então, aqui, dando orientações, sugestões, comecem a colocar o exemplo na conclusão. E perguntando, respondendo uma pergunta aí de que alguém disse do que a gente precisa colocar lá na hora, o que eu começo a fazer, a minha dica sempre é: comecem pela redação e depois façam a prova objetiva, tá? Vocês vão ter tempo suficiente para isso. Não é uma prova nacional docente. Para quem fez aí, né? Não é uma prova nacional docente, então dá super tempo de você fazer sua redação com calma e depois enfrentar as 40 questões lá objetivas da prova do IBAN, tá? Fiquem bem tranquilos aí quanto a isso. Pessoal, até aqui tudo bem? Tudo certo? Tudo caminhando? Alguém tem alguma dúvida? Se estiver tudo certinho, coloque o OK na tela aí para mim, por gentileza, enquanto eu bebo uma água. Deixa eu ver se a galera tá. Beleza, vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês algumas sugestões de repertório, tá? Do que a gente pode usar para colocar na nossa redação. Eu tenho a LDB, a BNCC, Constituição Federal, Plano Nacional de Educação e Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem que a lei prevê e uma forma de escrita para você utilizar, tá? O que a gente precisa pensar a respeito deste repertório? Ele pode ser usado de duas maneiras, tá bom? Você pode usar o repertório como uma estratégia de abertura, ou você pode usar o repertório como uma estratégia de fundamentação. Quando você utiliza esse repertório como uma estratégia de abertura, ele vem lá na sua introdução. Ele é a sua primeira frase na introdução, tá? Você inicia o seu texto citando este repertório. Aqui nós estamos falando de leis. Eu trouxe algumas leis. Mas você poderia começar com uma citação de Paulo Freire, poderia começar com uma citação de Aristóteles, Emília Ferreiro, Vygotsky, Vallon, Gardner, enfim, quem você achar aí necessário, tá bom? Então vejam,
é uma estratégia. O repertório ele pode ser utilizado de duas formas. A primeira, como uma estratégia de abertura. Lá na sua introdução, você inicia a sua introdução trazendo este repertório, usando como estratégia de abertura. Este repertório ele pode ser utilizado de acordo com a temática a ser discutida. Qual é o ponto muito bacana? A sua redação vai falar sobre educação. Você já sabe que o seu tema é sobre educação. Então, qualquer coisa que fale a respeito da educação, você pode trazer como repertório. Segundo a LDB, a educação deve garantir o desenvolvimento integral do indivíduo, o que reforça a necessidade de políticas públicas que assegurem igualdade de oportunidade no processo de aprendizagem. Aqui eu estou trazendo para vocês, é, aqui eu estou trazendo para vocês exemplo da lei e como a gente pode escrever uma forma só para exemplificar. Mas você pode simplesmente começar com a Constituição Federal, você pode começar com a LDB, dizendo que a Constituição Federal, norma de maior hierarquia do sistema jurídico, assegura a todos os indivíduos o direito à educação. A LDB, né, garante a todos os indivíduos o direito à educação e com prerrogativas de desenvolver a integralidade do aluno. Pô, você só precisa trazer uma frase de abertura para essa introdução, tá? E que geralmente você fala de educação, porque o tema é sobre educação. No exemplo, eu vou tentar trazer isso mais forte para vocês, tá? Para vocês observarem, tá bom? É, BNCC, a BNCC orienta para a formação humana integral e para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Aí, exemplozinho de uma frase para aplicação. A BNCC, ao propor uma formação humana integral, evidencia que o papel da escola vai além da transmissão de conteúdos, devendo promover competências que favoreçam a cidadania e a convivência democrática. Então, qual foi o meu objetivo aqui? Só mostrar para vocês quais são os dispositivos legais e formas que vocês podem iniciar. Isso aqui não é para você decorar e colocar sempre na redação. É para você ver uma proposta de como pode ser escrito e tentar produzir dentro dos seus próprios textos, tá? PNE visa a erradicação do analfabetismo, a universalização do atendimento escolar, a valorização dos profissionais de educação. Plano Nacional de Educação estabelece metas voltadas à superação do analfabetismo e à valorização dos profissionais, pilares essenciais para garantir a qualidade e a continuidade do processo educativo. Então você tem a lei a seu favor, tá? Essa daqui é clássica quando a gente tem que a Constituição Federal. Eu uma vez usei com o seguinte objetivo. É, deixa eu ver aqui. Alguém está perguntando. Posso citar apenas LDB ou preciso colocar o número também? É bom botar a lei 93, 94/96, tá? É bom. Mas se na hora não tiver, pode colocar lei, diretriz e base de educação, tá bom? Eu iria perguntar isso, se eu preciso colocar a lei de diretriz e base de educação, eu posso iniciar segundo a LDB. Eu sempre recomendo que vocês escrevam a lei, tá? Depois coloquem a sigla. E aí, em qualquer momento do seu texto, você pode colocar a sigla, não tem problema, tá bom? Ah, você vai começar falando sobre LDB, então conceitua. Depois LDB. Ou, na verdade, né, como a sigla completa vem, LDB. Depois você já descreveu o que é. Em qualquer parte do seu texto, depois você não vai precisar conceituar a sigla. É só você colocar a sigla, que ela já facilmente será recuperada dentro do texto, tá? Mas, se for a primeira vez dizendo a lei, é importante que você escreva qual é. Então, eu sempre eu coloquei uma vez na redação do IBAN, porque, gente, eu faço redação do IBAN para testar, tá? Eu faço redação para testar. Então, assim, eu faço uma redação seguindo aquilo que eu ensino e eu faço uma redação testando outras coisas e quando sai a nota eu vejo, opa, isso deu certo, ó, isso aqui não deu muito certo. Até hoje eu não enfrentei o que não deu certo. Geralmente dá certo, né? Então, a última.
Eu até usei a Constituição Federal, porque eu falei assim, cara, eu vou usar esse repertório Coringa e eu vou perceber se a banca vai validar ou não. Se ela vai dizer que isso aqui não serve, se isso aqui não é bom. E deu certo que tirei 20, né? A nota máxima. Então, sugiro a Constituição Federal, norma de maior hierarquia do sistema jurídico assegura a todos os indivíduos o direito à educação. Ponto final. Essa é uma estratégia que eu já usei uma vez de abertura, começar a redação, tá? Se a redação vai trazer um problema, você joga um conector. No entanto, ou contudo, ou entretanto, ao analisar a qualidade da educação infantil, percebe-se que essa prerrogativa não é aplicada na prática. Então você traz esse problema. Esse é um conector bacana aqui para vocês iniciar. Só que isso aqui é da Constituição Federal, mas vocês conseguem fazer isso com qualquer outro dispositivo legal, sabe? Porque a Constituição Federal assegura o direito à educação. A LDB também fala disso. O ECA também fala disso. O PNE também fala disso. Essas leis falam a mesma coisa. Então, assim, todas as leis defendem essa questão. Tem uma abordagem que eu gosto muito de utilizar como estratégia de abertura, é falar sobre as diretrizes curriculares nacionais de educação básica, tá? Então, as DCNEBs. Por quê? As DCNEBs asseguram a todos, né, determina que assegura a todos os indivíduos o direito à educação, mas não só direito, diretriz curricular nacional da educação básica. Ela defende direito à educação com acesso, com permanência. Acesso e permanência, quem fala disso é a LDB e a Constituição. Falam de acesso e permanência do estudante no espaço escolar. A Diretriz Curricular Nacional de Educação Básica, ela acrescenta um item. Ela fala de acesso, ela fala de permanência e ela fala de sucesso escolar. Porque, cara, não é só você dar acesso para a pessoa entrar na escola. Não é só você garantir que a pessoa esteja dentro da escola. Mas é você garantir que essa permanência se suceda. Essa permanência gere frutos, que isso dê sucesso, tá bom? Então também é uma proposta muito bacana para você iniciar o seu texto, né? Que as diretrizes curriculares nacionais de educação básica defendem o direito à educação, mas não só o direito, como acesso, permanência e sucesso escolar, tá? E depois você pode fazer um contraponto. Vocês estão conseguindo entender, gente, o que eu estou dizendo? Sim ou não? Falem comigo, por favor. Me dê um retorno. Tá caminhando aí? Deixa eu ver aqui. Foi? Beleza. Tá, então são possibilidades de escrita muito bacana para vocês pensarem. Nessa última de Arraial do Cabo, eu fiz duas redações diferentes, né? Vou aguardar aí para ver se vai ter nota e depois eu posso compartilhar com vocês. Tendo uma nota boa, tendo uma nota ruim, né? Eu apresento porque eu sempre faço com a tentativa de testar. Então, pode ser que o teste dê certo, pode ser que o teste não dê certo. Acontece. O que acontece? Nesse ponto, nessa última redação que eu fiz, eu não fiz uma introdução explícita, eu não deixei claro para a banca quais são os meus dois argumentos, né? E eu também citei, fiz uma estratégia de abertura diferente. Eu trouxe todas as leis, né? Eu disse assim, a Lei 93/94/96, a BNCC.
e o PNE assegura ou garante o aspecto da educação a todos os indivíduos. Eu trouxe esse conjunto de leis para defender esse acesso escolar, essa permanência, esse sucesso. Vamos ver se isso aí vai dar bacana. Acredito que sim, porque né, vai estar dentro do caminho, mas eu sempre faço como tentativas. Essas daqui eu já fiz, essas daqui a gente sempre valida, porque é bem bacana, então isso eu falo para vocês, podem fazer, porque vai dar certo, tá? Então são estratégias. Vocês podem usar o PNE, aqui também tranquilinho, o PNE vocês têm tudo. Se o tema falar de educação infantil, cita o PNE. Professor, eu tenho que citar a meta? Não precisa citar a meta. Professor, eu vou falar da LDB, eu preciso citar o artigo, eu não lembro o artigo. Se você lembrar o artigo, coloca. Se você não lembrar o artigo, não coloca. Você pode ser genérico. Aí, cara, eu estou em dúvida, será que isso está no artigo 26 ou isso está no artigo 28? Não lembro. Você coloca a LDB em um de seus artigos. Pronto. Acabou. E diz o que se propõe, tá? São técnicas textuais que não geram nenhum problema no desenrolar do seu texto e na hora do corretor dar a sua nota. Tranquilo? Beleza? Bom, no último concurso, eu até cheguei já a falar disso de uma aula, mas hoje eu quis trazer uma proposta um pouco diferente para nós pensarmos. No proposta de redação de nível médio, no último concurso, pode iniciar com o BNCC, com certeza. A Base Nacional Comum Curricular. Se o seu tema de redação, dica aqui também, tá, gente, que é super válido, ó. Cara, peguei um tema de redação que fala sobre questão ambiental, fala sobre educação integral. Fala, você quer defender no seu texto sobre equidade, desigualdade social, tudo está lá na sua BNCC. Se o seu texto vai falar sobre tecnologia, se o seu texto vai falar sobre educação socioemocional, todos esses aparatos estão na BNCC. E é muito bacana que no seu texto você defenda que a BNCC elenca as aprendizagens essenciais e determina como competência básica o que precisa ser desenvolvido no ser humano, especialmente a cultura digital, especialmente o desenvolvimento integral, especialmente o cuidado com o ambiente socioambiental. Você precisa trazer a BNCC para reforçar isso, tá? Pode trazer sem problema algum, é válido e dá super certo na sua nota lá para o concurso do IBAN. Podem trazer a BNCC. Inclusive, acredito que possa ser um tema bem bacana aí para a galera de Cachoeiras que vai fazer a prova agora, é entender e desenvolver um tema sobre educação integral, tá? Quem está na turma de Cachoeiras, nós passamos agora, nós, né? Eu passei, um tema sobre educação de jovens e adultos. Depois eu vou passar um tema de redação para vocês sobre educação integral, tá? Para vocês fazerem também, para treinarmos aí até a data da nossa prova. Em Arraial do Cabo, prova de nível médio, caiu a seguinte proposta de redação. As propostas pedagógicas para as instituições de educação infantil, definidas no Plano Nacional do Brasil, prevêem condições básicas para que todos os cidadãos brasileiros se desenvolvam de forma equânime em todas as suas especificidades e suas particularidades. Cita a reportagem, o Brasil integra, junto à OCDE, uma avaliação inédita sobre a educação infantil em diversos países. Verificamos que, apesar da previsão legal de igualdade de acesso de direito à educação infantil para todos os cidadãos, o Brasil ainda apresenta um número baixo no que tange ao desenvolvimento esperado dos jovens avaliados, condizente com os números da avaliação do grupo infantil. A banca quer que você comente como a falta de acesso à educação infantil de qualidade está afetando o desenvolvimento pleno dos estudantes até nos anos finais do ensino fundamental. Então, o que eu marquei de azul é o que a banca exige que você faça. O texto precisa ser dissertativo, mínimo 25, no máximo 30.
Adequar a língua portuguesa, utilizar alimentos coesivos e não infringir a lei. O que que é não infringir a lei? É dizer o seguinte: as crianças que são pobres não devem ir para a escola. Espaços que têm vulnerabilidade social não devem ter acesso à educação. É aquilo que você viola o direito de uma lei, né? Aquilo que está previsto em lei. Então, se você faz isso, você zera a sua redação, tá? Então, pelo amor de Deus, se você pega um tema de cultura, de paz, de violência, temas de educação sexual, temas que são polêmicos, você precisa ter muito cuidado, tá? Se você pega um tema sobre educação antirracista e você diz que essas questões religiosas não devem ser trabalhadas na escola, você está ferindo uma lei. Se você diz isso, você tira zero, tá? Pelo amor de Deus, tá? Não façam isso. Primeiro, que não devem fazer isso porque vocês são professores. Segundo, que precisam ter cuidado porque tem uma lei acima de nós, tá? Acima das nossas próprias condutas. Esse tema, ele pede para que você comente como a falta de acesso à educação infantil de qualidade está afetando o desenvolvimento pleno dos estudantes até os anos finais do ensino fundamental. Cara, é um tema diretamente sobre educação infantil. Só que perceba, a banca mudou. Ela brinca com isso, gente. Não é o IBAN, não é uma banca que eu consigo dizer para vocês. Sempre vai ser assim, não vai ser sempre. Há propostas em que ela solicitará o que você escreva, há propostas em que ela não vai solicitar, ela só vai te dar a frase principal. Aqui, por exemplo, ela não disse: comente sobre a falta de formação dos professores. Dê um exemplo de uma atividade. Ela não fez nada. Professor, então sempre vai ser assim? Não. Esse foi um tipo de proposta que ela trouxe. Então, cada aula, quem trabalha aqui, quem vê aqui no curso, vê que a gente uma hora ou outra vai mudando, vai alternando, tá? Então, não trouxe sugestões de escrita. Ela só disse para você falar sobre falta de acesso de qualidade na educação infantil, afeta o desenvolvimento pleno da galera que está nos anos finais do ensino fundamental. Então, a gente precisa pensar, cara, essa falta de acesso a educação infantil de qualidade afeta o desenvolvimento pleno dos estudantes lá nos anos finais do ensino fundamental. Antes de sair escrevendo, feito Chico Xavier, você precisa planejar as ideias. E esse planejar as ideias entra muito no campo do seguinte ponto. Se eu estou falando da falta de acesso de educação infantil de qualidade, o que gera essa falta de qualidade? Qual o impacto disso? Quais os impactos dessa má oferta? Porque antes de escrever, eu preciso projetar minimamente a minha ideia. Então, o que que gera essa falta de qualidade, gente? Como essa falta de acesso à educação infantil afeta o desenvolvimento? Cara, se eu não estou ofertando uma educação infantil de qualidade, o que que gera isso? O que que motiva essa falta de qualidade? Essa falta de qualidade, ela não é dada porque não há qualidade porque há falta de infraestrutura, não há qualidade porque não há políticas públicas assertivas para ampliação da educação infantil, não há qualidade porque há ainda uma falta de formação inicial e continuada dos docentes. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando, gente, sim ou não? Antes de você sair escrevendo feito Chico Xavier, você previamente precisa organizar as suas ideias. E você organiza isso por meio de tópicos. Vai topicalizando. Então, se o que gera essa falta de qualidade, cara, é a relação da infraestrutura, é a relação da falta de política pública eficaz, se o que eu tenho aí é o problema na formação inicial e continuada do docente, você precisa ampliar. Professor, a gente pensa, eu estou pensando em argumento muito genérico. Você só precisa pensar em argumento.
e desenvolvê-los. Ponto. Ponto. Possa ser um argumento muito daqueles, pode ser um argumento muito simples, mas que você cumpriu com sua proposta. Apresentou o problema, apresentou o argumento, discutiu sobre ele, tá válido, vai embora. Seja feliz, pega sua posse. Tá? Então, e quais são os impactos dessa falta de qualidade? O meu primeiro impacto eu já sei, que está afetando o desenvolvimento pleno dos estudantes lá nos anos finais. Mas afeta o desenvolvimento pleno em que? O que que a educação infantil deixou a desejar que impacta lá na formação do indivíduo? Começa a pensar aqui comigo. Acesso à literatura, gosto pela leitura, respeito às regras, condutas, normas, mudança de comportamento, pessoas respeitosas, empáticas, que desenvolvam o princípio da solidariedade, pessoas que são criativas, críticas, desenvoltas. Gente, parece bobo, mas é isso que a educação infantil faz. Às vezes, a falta de criatividade que você tem hoje é porque lá na sua infância isso não foi desenvolvido. Às vezes, o que você não gosta de ler hoje, não tem paciência para ouvir uma história, não tem paciência para ler um livro, é porque esse gosto da leitura não foi desenvolvido na educação infantil. Às vezes, você só pensa em si mesmo, não sabe se relacionar, não convive com outras pessoas, não respeita regras e condutas, porque isso não foi desenvolvido na educação infantil. Às vezes, o trabalho, o contato com a leitura, com a literatura, a sua alfabetização, ela é tardia, porque você não teve o contato, a imersão na educação infantil. Então, quais são os potenciais que a educação infantil pode desenvolver no indivíduo e que, pela minha má oferta, eu não consigo desenvolver? E se eu não desenvolvo isso, olha o ensino fundamental que eu tenho hoje. Olha o ensino fundamental que eu tenho hoje. É isso aqui que a banca quer que você escreva. Ela quer que você fale sobre essa falta de educação infantil de qualidade e que você comente como que isso afeta os anos finais do ensino fundamental. Eu até achei essa proposta muito boa. Eu achei uma proposta de redação muito boa. Assim, muito boa. Achei bacana o que a banca trouxe para desenvolver, para ampliar, sabe? E aí tem uma redação para a gente observar como que foi a escrita, como que foi o trabalho, a organização textual, tá? Vamos lá então comigo. Um direito ainda distante. Esse aqui é o título. Um direito ainda distante. Nós temos aqui a presença de um título. A redação começa. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 93/94/96, assegura, em seu segundo artigo, que a educação deve promover o pleno desenvolvimento do educando. Ó, essa redação começa trazendo a LDB, e essa LDB, né, essa estratégia, vem por uma abordagem de abertura. Eu cito a lei como uma estratégia de abertura. A temática é para falar de educação infantil, essa falta de acesso, essa falta de qualidade ofertada. Eu trouxe a LDB aqui como uma estratégia de abertura. Depois perceba um conector. Tudo. Esse conector, ele é um conector de oposição. Ele é um conector adversativo. Ou seja, vai contra o que foi dito anteriormente. Eu tenho uma lei que assegura que a educação deve promover o pleno desenvolvimento do educando. Contudo, esse princípio é comprometido pela falta de qualidade da educação infantil. Ó, eu trouxe aqui agora, para a minha introdução, o tema. Eu estou deixando claro para o meu corretor sobre o tema que ele quer que eu escreva.
Vejam que eu trouxe a LDB com uma estratégia de abertura. Trouxe a estratégia de abertura, eu vou contrapor, porque a lei diz uma coisa, mas o que eu tenho na prática é outra, pô. A banca está pedindo para que eu fale o que tem na prática. O que tem na prática é educação infantil ruim, de péssima qualidade. Então, contudo, esse princípio, ou seja, o princípio retratado na LDB, é comprometido pela falta de qualidade na educação infantil, decorrente da insuficiência de investimentos públicos e da baixa valorização e formação dos profissionais da área. Vejam, trouxe a oposição, destacando, deixando claro para o corretor quais são os dois argumentos centrais que sustentam essa redação. O meu primeiro argumento fala sobre a insuficiência de investimentos públicos e o segundo argumento, baixa valorização e formação desses profissionais. O que que isso significa dizer? O seu argumento 1 vai falar sobre investimento público e o seu argumento 2 vai falar sobre valorização e formação. Ou seja, atenção a isso aqui que eu vejo que vocês estão vacilando. Estou colocando de outra cor para vocês observarem. O meu primeiro argumento sobre insuficiência de investimentos públicos será discutido no primeiro parágrafo de desenvolvimento. O meu segundo argumento, baixa valorização e formação dos profissionais da área, ele será discutido no próximo parágrafo de desenvolvimento. Isso é organização textual, isso deixa claro para o corretor o que você vai abordar. E é isso que você precisa fazer no seu texto. Você precisa deixar claro isso na sua redação. Argumento 1, investimento. Argumento 2, valorização e formação docente. Essas fragilidades comprometem as bases do aprendizado e refletem o desempenho dos alunos até os anos finais de ensino. Então, tem aqui, para vocês perceberem, uma frasezinha final de efeito de finalização, para deixar claro ainda mais para o corretor. Olha a proposta. Você tinha que comentar sobre a falta de acesso à educação infantil, de qualidade, e como isso afeta até os anos finais. Tem uma frasezinha aqui. Essas fragilidades comprometem as bases do aprendizado e refletem o desempenho dos alunos até os anos finais de ensino fundamental. Fechei a introdução. Agora vou para o desenvolvimento. Falar sobre investimento, a insuficiência de investimento público. Inicialmente, toda redação precisa começar com esse conector. Tem que ter um conector de abertura de parágrafo, de desenvolvimento 1. Então, você vai usar inicialmente, ou você vai usar primeiramente, ou você vai usar em primeira análise, tá? Tem que trazer um conector de início de parágrafo. Se você não trouxer, vai ser penalizado. Inicialmente, a carência de investimentos destinados à educação infantil é um dos principais fatores que dificulta a consolidação de uma aprendizagem significativa desde os primeiros anos. A falta de vagas, a precariedade dos espaços físicos e a ausência de materiais didáticos adequados limitam o atendimento às necessidades cognitivas e socioemocionais da criança. Essa realidade atinge, sobretudo, famílias em contextos de vulnerabilidade social, reforçando desigualdades e comprometendo o ingresso e a permanência com sucesso nas etapas posteriores do ensino fundamental. Vamos observar como que esse parágrafo ele foi construído. Perceba que vocês precisam cumprir uma função no desenvolvimento que muita gente deixa a desejar. Poderia ser profissionais da área. Bacana, bacana. Vou comentar sobre isso. Eliane perguntou, antes de eu falar aqui do desenvolvimento 1. Professor, essa introdução poderia finalizar em profissionais da área aqui, ó? Poderia, poderia. Mas, para ter um atendimento total da temática,
Falar sobre os anos finais do ensino fundamental foi importante porque deixa isso claro para o corretor que você já compreendeu toda a temática desde o início, tá bom? Então, poderia parar ali na área, mas seria também interessante você deixar essa frase para demarcar os impactos que essa falta de qualidade vai desenvolver, tá bom? Vai desencadear. Quando nós falamos, gente, vocês estão conseguindo entender? Eu esqueci de perguntar ao retorno, tá indo, tá caminhando? Não dorme não, hein? E eu tô sabendo que você tá fazendo arroz a essa hora, né? Lavando louça e me ouvindo. Tem que tomar vergonha mesmo, não é possível. Tomara que quebre um prato. Esse prato bem caro que você comprou no Amigão, tomara que quebre. Porque na hora de estudar, você tá lavando louça. Então vamos lá, tá bom? Desenvolvimento. O que que eu preciso observar nesse desenvolvimento que eu não posso. Isso aí, Thaís. Pedir o lanche, bota iFood pra torar aí. Vambora. O que que a gente precisa deixar claro no desenvolvimento? Que vocês às vezes vacilam. O que nós chamamos de tópico frasal. O que é o tópico frasal? É a primeira frase do parágrafo. Essa primeira frase do parágrafo, ela serve simplesmente para identificar a ideia do parágrafo. Simplificou a ideia do parágrafo. O argumento, criatura de Deus. Veja aqui a minha primeira frase, ó. A carência de investimentos destinados à educação infantil é um dos principais fatores que dificulta a consolidação de uma aprendizagem significativa nestes primeiros anos. Antes de você Diante disso, não é recomendado para iniciar parágrafo de desenvolvimento 1, tá? Não é recomendado para usar. Nem usar desse modo no segundo, para iniciar parágrafo, não, tá? Pode ser penalizado por isso. Cuidado. O que que eu fiz aqui nesse primeiro parágrafo, nesse primeiro tópico? A ideia de azul é identificar para o corretor qual a sustentação do parágrafo. O parágrafo vai falar sobre carência de investimento. E como isso é um fator que dificulta uma aprendizagem significativa desde os primeiros anos de idade. E aí, vem com uma estratégia que o IBAN sempre valida muito, tá? Com exemplificações. A falta de vagas, precariedade dos espaços físicos, a ausência de materiais didáticos. Isso aqui é uma fundamentação. Não trouxe lei, não trouxe Paulo Freire, não trouxe Ana Teberoski, trouxe exemplos. E exemplos validam o que você disse. Adequados limitam o que? O atendimento às necessidades cognitivas e socioemocionais dessa criança. E ainda reforça em dizer que está ruim, mas fica pior quando essa realidade atinge, sobretudo, famílias em contextos de vulnerabilidade social. Reforça a desigualdade, compromete ingresso, compromete permanência com sucesso lá nas etapas posteriores do ensino fundamental. Então, meu amigo, eu estou dizendo o seguinte: se já não tem vaga direito, o espaço físico é precário, não tem material didático suficiente e necessário que atenda a necessidade cognitiva e socioemocional dessa criança, pior ainda em contexto de pobreza, ou seja, vulnerabilidade social, só compromete o ingresso, a permanência, o sucesso dessas crianças lá nas etapas posteriores do ensino fundamental. E aí, finalizando essa ideia, eu preciso desenvolver o próximo argumento, que discorre sobre a valorização e formação desses profissionais. Além da infraestrutura, a valorização, ó, errou, é um traço. Errou, não tem que fazer isso aqui, não, pelo amor de Cristo. Querendo esconder do corretor o que que você errou, não faça isso em nome do Pai. Errou é um tracinho só. Nada de escrever. Digo, pelo amor de Cristo, hein? Só um traço. Erra e segue o baile. Além da infraestrutura, a valorização e formação docente também se configuram como eixos centrais da qualidade educacional. O que que eu fiz aqui? O que eu chamo de tópico frasal. Ó, a valorização e formação docente também se configuram como eixos centrais da qualidade educacional. Eu trouxe aqui
a ideia que vai sustentar o meu parágrafo. Eu trouxe o meu argumento, tá? E diferente do parágrafo anterior, usou uma fundamentação, trouxe uma lei para fundamentar a discussão. Professor, eu tenho que fazer isso? Não precisa, não é obrigatório, já que você já trouxe a LDB lá na introdução. Mas você também pode, como eu falei lá no início da nossa aula, não dorme, olha para cá, acorda. Como eu falei lá no início da nossa aula, que nós podemos usar o repertório como estratégia de abertura na introdução ou como fundamentação lá nos parágrafos de desenvolvimento. Eu posso ampliar isso. Foi o que fizemos. Ó. As diretrizes curriculares nacionais de educação básica de 2010 enfatizam que a valorização do magistério e a formação continuada dos profissionais são condições indispensáveis para o fortalecimento da prática pedagógica e para a efetivação do direito à aprendizagem. Então, traz aqui uma lei, ó, ficou um pouco grande, porque diretriz curricular nacional de educação básica é grande de escrever, né, gente? Mas faz parte. O importante é a ideia não navegar, não ficar fora. No entanto, a falta de políticas consistentes de formação, a sobrecarga de trabalho, a desvalorização salarial fragilizam o exercício docente na educação infantil, repercutindo diretamente na qualidade das interações e experiências oferecidas às crianças. Então, aqui está deixando claro o seguinte: ó, tem a falta de oferta da educação infantil de qualidade? Sim. Isso afeta as crianças do ensino fundamental? Sim. Por que tem essa falta de qualidade? Cara, eu tenho um dispositivo legal que assegura que a valorização e a formação continuada ela é indispensável para o aprimoramento docente e para a garantia do direito à aprendizagem. Mas quando eu chego na prática, o que eu observo é o seguinte: não tem política consistente de formação. A sobrecarga de trabalho é enorme e desvalorização salarial para exercício docente de educação infantil. E você quer que tenha uma educação de qualidade? Não vai ter. Não vai ter. Todos esses problemas repercutem claramente onde? Nas interações e nas experiências oferecidas às crianças. Portanto, que neste parágrafo de conclusão é algo que eu preciso e quero comentar com vocês. Olhem para cá. Foi solicitado algum exemplo? Não. Foi solicitada alguma ação? Não. Professor, o que eu faço? Sugestão. Você vai fazer uma conclusão reafirmadora, mais proposta de solução. Ah, mas isso aí só tem no Enem. Aqui, meu amigo, não precisa ser aquela proposta de solução enorme, com ação, efeito, desculpa, agente, ação, meio, modo, detalhamento e efeito. Não, pelo amor de Deus, não precisa nada disso. Uma proposta de solução aqui é só você propor uma ação que resolva o problema que você trouxe. Só. E aí eu vou ler para vocês como é que ficou. Portanto, olha o conector que não pode deixar de existir. Aqui no lugar do portanto, você poderia usar logo dessa forma. Aqui sim. Sendo assim, não é para escrever aqui, pelo amor de Cristo, contudo, hein? Ó, muita gente erra isso aqui. Contudo, não é conclusão, não. Contudo, é você tá indo contra o que você disse. Pelo amor de Deus, aqui não, tá? Portanto, a falta de acesso à primeira etapa de qualidade compromete todo o percurso formativo dos estudantes. Eu reafirmei tudo que eu discuti no meu parágrafo anterior. É imprescindível que o poder público amplie os recursos destinados a essa fase, fortaleça políticas de valorização docente e assegure condições estruturais dignas. O que que eu fiz aqui? Propus solução. Eu não disse lá que está tudo uma droga. Não falei todos os problemas existentes. Agora você propõe uma solução. E não é aquela. Não.
É assim, simples mesmo, objetiva, prática, direto, ponto. E fiz uma frase de efeito. Somente assim será possível garantir um ensino público equitativo e coerente com o ideal de pleno desenvolvimento do educando, preconizado pela legislação nacional. Se vocês observarem, lá na minha introdução, eu falo sobre pleno desenvolvimento do educando. Aqui na minha conclusão, na minha última frase, eu digo: somente assim será possível garantir um ensino público equitativo e coerente com o ideal de pleno desenvolvimento educando, preconizado pela legislação nacional, tá? E fechei o texto. Tem algumas questões que eu posso, né, achar. Eu fiz a redaçãozinha hoje para trazer para vocês. O que que a gente tem aqui de observação interessante para pensarmos? Essa última frase aqui, ó, ela conecta diretamente com a primeira frase da minha introdução. Isso se chama circularidade. Como assim, professor, circularidade? O que você disse aqui conecta exatamente com o que você vai dizer no final. Demonstra que você não fugiu da proposta, demonstra que você ainda defende a sua mesma perspectiva, que o seu ponto de vista ele ainda se mantém dentro do texto, tá? É, é uma redação que eu faço para modelo de Enem, desculpa, para modelo de IBAN. Não é modelo de Enem. O modelo de Enem é totalmente muito mais ampliado do que nós estamos vendo aqui, né? Exigiria uma proposta interventora mais desenvolta, os parágrafos de desenvolvimento deveriam ter mais relações de causa e consequência, parágrafos de finalização. Estou escrevendo para o IBAN, para uma prova de redação para magistério e que solicita alguns apontamentos. Essa redação está ótima dentro da proposta que o IBAN solicita. O que que vocês acharam? Foi sim ou não? Ajudou, deu para entender, ampliou a ideia? Fale aí, porque essa é a temática, né? Esse é o objetivo da aula, tá? Foi mesmo, gente? Porque a ideia que eu queria escrever. Ai, meu Deus, vocês são demais. Tiro, Thaís, tiro o print. Eu vou mandar já essa anotação para vocês lá no grupo, antes que eu esqueça. Mas qual é o objetivo dessa proposta mesmo, né? É trazer a proposta da redação e mostrar como que a gente pode construir, tá? Não é totalmente esse bicho de sete cabeças e com tantas exigências que a gente precisa atender, tá bom? Não deixam, óbvio, né? De trazer a introdução, de apresentar os dois argumentos, de reforçar sempre aquilo que a banca quer dizer, de trazer os conectores, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários. Gente, vocês têm alguma dúvida? Foi sim, ótimo. Queria, professor, explicar só uma vez. Caso, deixa eu só olhar aqui, ajuda bastante. Caso não solicite exemplos como na conclusão, devemos construir. Tá. Se não pede exemplo na sua conclusão, você simplesmente reafirma o que você disse. Aqui, ó. A falta de acesso à primeira etapa de qualidade compromete todo o percurso formativo. Aqui, na verdade, deu até a falta de acesso à primeira etapa de qualidade. Deveria ser a falta de acesso de qualidade na primeira etapa. Acho que esse de qualidade que deveria estar vindo antes. Tá? Mas só para você entender. Retoma o que você disse. Que a falta de acesso de qualidade à primeira etapa compromete todo o percurso formativo dos estudantes. Compromete, você disse isso sempre. Em todo parágrafo você está dizendo, ó, compromete isso, compromete aquilo, compromete isso. Então você só vai reforçar. Reforçou, dá solução para isso. Dá solução para melhorar. Cria uma solução. O que eu gosto muito aqui de deixar claro na proposta de intervenção é que não pode faltar o agente, quem vai propor, e a ação que propor. Deixar o efeito também fica bacana, né? Qual a finalidade da sua proposta?
reforço, vamos lá, vamos lá. O que que a gente precisa sempre buscar? Quem vai propor, o que propor e a finalidade, essa proposta de solução você pode encontrar quando o tema é um problema. Tema trabalhado aqui ele é um problema. A falta de acesso à educação infantil de qualidade é um problema. Mas, se a banca pede para você falar sobre a importância da literatura, isso aqui é um problema? Não, isso não é um problema. Mas isso significa que eu não posso apresentar soluções? Pode. Você pode apresentar soluções na sua conclusão com o objetivo de que isso se massifique, com que isso se amplie. Se é importante, você vai propor soluções para que essa importância ainda seja mais significativa, tá? Então, interpretem sempre a proposta de intervenção não como algo atrelado a um problema especialmente, mas a proposta de solução vista como um desfecho, vista como uma possibilidade, tá? Então, a solução é um tipo de desfecho na sua conclusão. Na sua conclusão, você pode propor uma solução, você pode fazer uma reflexão, você pode criar uma ironia. Tem várias possibilidades de escrita, não é fechado. Só que aqui eu sempre sugiro aquilo que o IBAN tem mais familiaridade. Então, se ele exigir exemplo, deixe o exemplo para a conclusão. Se ele não exigir exemplo, faça uma solução, por mais simples que seja, mas faça uma solução, diga quem tem que fazer. Quem é que vai propor? É a escola? É a Secretaria Municipal de Educação? É o Ministério da Educação? É a família? Alguém tem que propor. Vai propor o quê? E por que que tem que ser proposto? Acabou. E fecha e finaliza o seu texto, tá? Então isso aqui é bem bacana para reforçar essa discussão com vocês. E aí, gente, foi então o título Um Direito Ainda Distante. Gente, é isso, era esse meu objetivo para essa aulinha de hoje, para esse sextou, tentar revisar esses apontamentos, trazer para vocês essa abordagem, tá? Pode perguntar, Thaís. Tá chegando, né, Rosane? Falta pouco. Então, Tá não é para chegando, tá perguntar, chegando. não. É só para dar feliz aniversário atrasado. Ah, obrigado, Meus Thaís, obrigado. parabéns, Deus abençoe sua vida. Você achou que a gente fosse Ah, esquecer, né? Eu mandei mensagem, né? Mas você visualiza até o final do próximo é, aniversário, tá? eu dou uma olhada lá, pode deixar. Na verdade, eu tô para responder as mensagens de aniversário. Vou responder todo mundo que colocou lá. Obrigado, tá, gente? É isso, né? 29 anos, oh meu Deus, tô ficando velho já. Olha, esses dias eu fiz 20. Já estou quase chegando aí aos 30, mas falta pouco, é isso. Mas importante, né, que é chegar até aqui, mais um ciclo se inicia. E junto com vocês, que é algo que eu mais gosto de fazer, né, estar aqui dividindo, compartilhando, conversando, tá? Muito obrigado aí, tá, Thaís, pelo carinho. Muito obrigado também aos colegas que estão comentando. E a pergunta que é calar, comeu todos os bolos que ganhou? Tem bastante bolo lá ainda, olha. Foram 6, né? 6, acho que foram 6 bolos ao todo. É, faz parte. Tem bolo até pro final de novembro. Congelou, depois tá novo, tá? Quem tá falando aí de redação, depois me manda uma mensagem lá no encontro, tá? Lá no WhatsApp que eu dou uma olhadinha. Que chegou depois, né? Para ampliar o prazo lá para entregar, sem problema algum. E quem chegou, quem veio pela primeira vez por uma aula online, espero que vocês tenham gostado, né? Não é aquela aula de leitura de slide, ficar lendo slide, 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 slide. Eu não gosto disso, não. Que vocês dormem, eu durmo aqui também. Muita gente ainda tem um preconceito muito forte com as aulas online, né? Eu sei que o presencial tem um quê muito diferente daquele tete a tete, aquele corpo a corpo, aquela risada. Mas o online também tem suas potencialidades, né? Hum. Mas é que eu gosto disso. Tem que escrever, tem que rabiscar, tem que pintar. Ninguém parado aqui não, tá?
Que bom que vocês gostaram. Sejam sempre muito bem-vindos aqui, tá bom? E até a nossa próxima aula. Bom descanso, boa sexta-feira, bom final de semana. E nós nos vemos aí, tá? Isso aí, vambora. Beijão, gente. Tchau, tchau. Até a nossa próxima aula. Um abraço. Boa noite.